Posso gravar e dar upload no YouTube dessa apresentação? Pode sim. Então tá, então vai lá. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Emily Noronha e o artigo que eu vou apresentar hoje é sobre compósitos biocerâmicos para aplicações ortopédicas, uma abrangente revisão acerca das propriedades mecânicas, biológicas e microestruturais. Os autores são um grupo de pesquisa composto por 5 autores indianos, sendo eles Deepika Shikhwat, que é pesquisadora PhD do Departamento de Engenharia Mecânica do MNIT, em Jaipur, e que também é mestre em Engenharia de Fabricação e Tecnologia do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Manipur. E Amit Singh, que é um microbiologista, professor associado no Departamento de Microbiologia e Biologia Celular do Instituto Indiano de Ciências, também PhD em Microbiologia, e M.K. Bendir, acho que é assim que pronuncia, do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais do MIT, e também PhD em Engenharia Metalúrgica e de Materiais. E Amar Petnik, que é PhD em Engenharia Mecânica e mestre em Engenharia de Produção. Tej Singh, que é PhD em Engenharia Mecânica e mestre em Tecnologia pelo Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Nacional de Tecnologia, Ampur. A revista. A revista é a revista Ceramics International. O fator de impacto dela é de 4,57 e o qualis é A1 interdisciplinar. Essa revista ela é uma revista internacional que abrange a ciência de materiais cerâmicos, de cerâmicas avançadas aí de modo bastante abrangente, e ela se interessa basicamente por artigos que lidem com aspectos científicos fundamentais, relevantes aí a toda a gama de cerâmicas avançadas. Bom, considerações sobre o modelo. Esses autores, eles basearam aí essa revisão nesses 4 tópicos aí, basicamente, que eu consegui sintetizar, né, que é exatamente quanto à utilização eficaz de vários materiais, como aditivos em biocerâmica, técnicas de processamento utilizadas para a melhoria das propriedades desses materiais, a influência aí dos aditivos na microestrutura, propriedades mecânicas e desempenho biológico dos implantes ortopédicos. E, além disso, eles trouxeram também propostas de perspectivas futuras para promover aí a inovação na área de pesquisa em biocerâmicas. Bom, a introdução. Começamos aí com uma conceituação, né? As biocerâmicas, elas são, então, cerâmicas especiais que são utilizadas aí na medicina e na odontologia para a substituição ou reconstrução de partes afetadas ou destruídas do sistema esquelético. Bom, a gente vai ver aí a classificação, mas basicamente se pode dizer que as biocerâmicas mais utilizadas são as biocerâmicas inertes, né, para essa abordagem, que são utilizadas aí principalmente na substituição desses ossos em próteses e implantes. E as mais utilizadas, então, a gente tem que são alumina e zircônia. Essas cerâmicas, elas são mais utilizadas porque elas atendem várias demandas em função de suas propriedades mecânicas, de resistência à corrosão, pureza química, biocompatibilidade, e, além disso, elas apresentam aí pequena ou nenhuma alteração química durante o processo de exposição ao ambiente fisiológico. E mesmo nos casos em que essas biocerâmicas elas apresentam degradação química ou mecânica com o tempo, a concentração desses produtos de degradação em tecidos ela é facilmente controlada por mecanismos reguladores do próprio corpo humano, né? E, além disso, a gente sabe que o potencial dos cerâmicos como biomateriais
ele está na compatibilidade, nessa exata compatibilidade com o ambiente fisiológico, né? As cerâmicas, elas são constituídas aí de íons, que são comumente encontrados no próprio ambiente fisiológico, né? E de íons que apresentam baixa toxicidade aos tecidos do corpo. Aí a gente cita, por exemplo, titânio, zircônio, e entre outros. Bom, essa tabela foi uma tabela trazida pelos autores, em que eles citam atributos característicos das biocerâmicas utilizadas em aplicações biomédicas. Como eu falei, existem classificações, né, dessas biocerâmicas, e elas podem ser classificadas aí basicamente como reabsorvíveis ou biodegradáveis, que são aí que é o fosfato tricálcio, que é utilizado em enxertos ósseos, preenchimento para defeitos ósseos e substituição do tecido circundante. E pode ser classificada também como bioativas, que são o caso dos biovidros e da hidroxiapatita, que é aplicada em revestimentos. E as bioinertes, né, que é o que mais a gente vai ver no artigo, que seria basicamente alumina e zircônia e seus outros compostos aí com vários estabilizadores que são aplicados então nos implantes de modo geral. Esse outro esquema aqui também foi um esquema adaptado, que foi trazido pelos autores, aí que eles apresentam alguns critérios que são importantes de serem observados para a seleção dos materiais, que seria a compatibilidade, né, avaliando a questão da toxicidade, da citoxicidade, né, se ele é tóxico aí a nível celular, a oxointegração, a questão se ele é incombustível, propriedades químicas como composição, liberação de íons, pedaços ou partículas, o impacto no pH, o método de fabricação também, se é por processos tradicionais ou processos não tradicionais, além de características mecânicas, como resistência à fratura, resistência à compressão, dureza, módulo de elasticidade, desgaste e corrosão, além de características microestruturais, como densidade, grãos e microestrutura e porosidade. O autor ele também traz, né, aí falando de implantes em tecidos duros, algumas das necessidades aí dos critérios para a utilização de materiais nesse tipo de implante, que são alta dureza, maior tenacidade à fratura, maior módulo de elasticidade, resistência ao desgaste, resistência à corrosão e à durabilidade. Bom, então, todos esses critérios, eles fazem aí com que as cerâmicas e seus compósitos sejam aí fortes candidatos aí para aplicação dos implantes. Bom, agora, iniciando aqui, tratando sobre a revisão propriamente, né, tratando sobre propriedades mecânicas e características microestruturais desses compósitos, a gente tem que as biocerâmicas, como eu falei, as biocerâmicas inertes, mais utilizadas são alumina e zircônia, em função das suas propriedades mecânicas e resistência à corrosão, pureza química e biocompatibilidade. E, bom, como eu já disse, né, elas são as mais utilizadas e abordando aí de forma mais específica as particularidades de cada uma, a gente tem que a alumina pura, ela é um dos materiais cerâmicos mais amplamente explorados, em função da sua alta dureza e resistência. Só que uma limitação dela é que ela possui baixa tenacidade. E visto isso, buscou-se então um outro material, que seria justamente aí a zircônia, que é conhecida então por formar vários outros compósitos juntamente com a alumina, de forma a vir suprir essa necessidade de maior tenacidade.
Sobre a zircônia, mais especificamente. A zircônia, ela encontra-se aí numa transformação de fase, né, sendo esse processo investigado por vários pesquisadores, e a esse processo se deve a essas características, né, do maior resistência a desgaste, maior resistência à compressão, e, além disso, ela é biologicamente não reativa. As cerâmicas com base em ítria, TZP, que seria o policristal de zircônia tetragonal estabilizado com ítria, são capazes aí de atingir a resistência e tenacidade a fraturas superiores em temperatura ambiente. Então, as propriedades da zircônia são devidas basicamente à transformação de fase, que é devido à geração de uma tensão na ponta da trinca, que evoca uma transformação de fase T metastável em fase M, que instiga as tensões compressivas devido a uma expansão de volume. Outro ponto que eu esqueci. Ainda sobre a zircônia, né, uma questão é que por que a zircônia não substitui a alumínio por completo, né? É justamente por causa de algumas controvérsias que ainda existem relacionadas à redução da resistência do material quando submetido a meios fisiológicos, que a gente vai ver em algumas abordagens de alguns artigos que foram revisados, pelo desgaste mais acentuado, né, nesse meio, pela transformação de fase, e ainda há uma questão quanto à radioatividade do material, né? A zircônia, ela apresenta alguns elementos radioativos que são, na verdade, contaminantes dela, como o urânio e o tório, que são elementos que têm alta meia-vida e que são difíceis de ser separados. Então, essa questão ainda carece aí de mais estudos para avaliar o efeito a longo prazo, portanto, fazem-se necessários estudos mais profundos aí nesse aspecto. Bom, iniciando aqui a revisão dos artigos, propriamente dita, a gente tem aqui esses primeiros artigos que falam sobre a adição desses estabilizadores aí na alumina. Então, esse primeiro autor, ele trata da estabilização com zircônia tetragonal e zircônia monoclínica, formando, então, esse composto de alumínio e zircônio. E os resultados indicaram que houve um aumento da tenacidade para esses compostos devido à presença das microfissuras e aquele mecanismo de tenacificação por transformação que a gente viu anteriormente. Esse segundo autor também propôs outros compostos que são utilizando ítria, zircônia estabilizada com ítria, né, o TZP, fabricados alterando a composição do teor de zircônia de 5 a 80% em peso. O resultado desse estudo mostrou que a adição da zircônia melhorou aí várias propriedades mecânicas, também como densidade, resistência à flexão, tenacidade à fratura. E outro aspecto importante foi que houve um aumento aí de resistência à flexão de 93%, e de tenacidade à fratura de 29% quando comparados com a alumina pura. Bom, a gente já viu essa questão da degradação, né, das temperaturas nesses compostos é um problema. E então esse problema foi estudado aí por esses autores. Esse primeiro autor foi quem observou que a temperaturas operacionais mais baixas, perto de 250 graus, a resistência e a tenacidade diminuíam, especialmente em ambientes aquosos. E esses estudos mostraram que essa transformação, aquela transformação de fase que a gente falou, é a principal razão para o envelhecimento, né, a deterioração aí nessa formação de microfissuras aceleradas quando esses materiais são sujeitos à presença de vapores d'água. E esse outro artigo, ele trata exatamente dessa necessidade, onde essa TZP, estabilizada com ítria, ela foi dopada com partículas de titânio.
E ele observou que, para um teor abaixo de 0,25%, o material com densidade mais alta, ele pôde, então, aí ser sinterizado em temperaturas mais baixas, vindo solucionar aquele primeiro problema ali estudado. Eles viram também que as adições de titânio causaram um aumento na tenacidade de transformação que pode ser observada na microestrutura após tratamento a alta temperatura. E esse estudo também sugeriu a redução da mobilidade devido ao titânio adicionado para atuar como favorável aos compostos à base de zircônia, em que a retenção da porosidade e a atividade superficial são importantes. Quanto aos processos de fabricação, destaquei que esses dois autores. Esse primeiro autor desenvolveu uma alumina, comparou, né, uma alumina com uma alumina de compostos de... compostos de zircônia estabilizada com ítria. E ele utilizou a técnica de sinterização de plasma em centelha, que em 1350 e 1400 graus Celsius por 300 segundos. Essa sinterização por centelha foi uma tendência aí apontada pelos autores, né, de melhora no processo produtivo. Então, eles verificaram que a densidade relativa alcançada foi de 99% para a alumina monolítica em relação à alumina com os compósitos. E os valores de dureza obtidos para a alumina monolítica foi menor do que os de alumina obtidos para o compósito, com 10%. O valor de dureza também diminuiu com o aumento do conteúdo do compósito, e compósito de 30% apresentou o maior valor para a tenacidade da fratura. E essa relação mostrou ter uma relação linear aí com o conteúdo do compósito na matriz de alumina. Esse segundo autor aqui também adotou uma outra tecnologia de fabricação, que foi o desenvolvimento de um compósito de alumina à base de óxido de cromo e ítria através de injeção. Os parâmetros de injeção foram cuidados aí, selecionados de forma a obter uma alta precisão dimensional dessas amostras. E eles verificaram que o valor de resistência à flexão obtido foi de 570 MPa e que a tenacidade à fratura atingida foi de 3,5 MPa. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Tá. Tem um problema aqui no meu áudio. Tá. Bom, continuando, ainda sobre propriedades mecânicas, um outro ponto que os autores destacaram foi a questão dos nanocompósitos, e a gente tem aqui destaquei também dois autores. Um tratava sobre um nanocompósito desenvolvido com cério, o TZP estabilizado com cério e alumina, e ele estudou a biocompatibilidade, estabilidade de fases e características de desgaste, comparando com as cerâmicas convencionais existentes, de alumina e ítria TZP. Esses nanocompósitos, então, tiveram bons resultados, né, demonstraram boas propriedades mecânicas em comparação com a alumínio e o TZP com ítria convencional, e sugeriu, então, que eles poderiam ser utilizados como material de substituição aí da articulação do quadril. Esse novo compósito também ilustrou uma resistência à degradação do envelhecimento,
após um tratamento hidrotérmico por 18 horas em vapores de 121 graus Celsius. Ainda sobre nanocompósitos, esse segundo autor, ele estudou aí mudanças mecânicas microestruturais nesse compósito de alumínio e zircônia, desenvolvido com 5, 10 e 15% de nanocompósitos por procedimento de sinterização por microondas, e os resultados foram comparados com os de amostras fabricadas por aquecimento convencional. Propriedades mecânicas então, eles obtiveram os resultados de que as propriedades mecânicas, né, aí como módulo elástico, dureza, tenacidade e a fratura foram aumentados para as amostras e que revelaram uma microestrutura homogênea com a siderização por microondas em comparação ao aquecimento convencional. Bom, esses dois autores aqui também trataram de nanocompósitos, prepararam uma nanocerâmica à base de hidroxiapatita e zircônia estabilizada com ítrio, sintetizando aí uma mistura homogênea dos dois por precipitação química, secagem, calcinação, seguida de prensagem em ar quente. Bom, esses nanocompósitos à base de hidroxiapatita provaram ser materiais potenciais para aplicações ortopédicas de suporte de carga, ilustrando propriedades melhoradas, como resistência à flexão, modos de elasticidade, dureza e tenacidade de fratura para 25% em peso de nanocompósito de zircônia estabilizada com ítrio. Ainda sobre a hidroxiapatita, esses segundos autores fabricaram um composto poroso à base de hidroxiapatita e zircônia e nanocompósitos incorporando pós de polimetilmetacrilato como fonte de agente formador de poros durante aí o processamento. Os pós de polimetilmetacrilato ajudaram na formação de distribuição aleatória de poros no compósito final. Melhores resultados foram alcançados, então, para a hidroxiapatita, esse composto de hidroxiapatita e zircônia, com nanocompósitos em comparação à hidroxiapatita monolítica. Os nanocompósitos monolíticos de hidroxiapatita atingiram, então, a resistência à compressão de 31,4 MPa, enquanto que para os compostos de hidroxiapatita com nanocompósitos foi de 34,9 MPa. Os módulos elásticos foram de 19,6 GPa, enquanto que para os compostos foi de 23,4, o que era equivalente, então, aí a ossos corticais humanos. Agora, sobre propriedades biológicas desses compostos. Bom, a gente já viu aí várias propriedades que fazem com que as cerâmicas sejam bastante utilizadas em materiais de implante, né? E uma outra propriedade, um outro ponto, né, analisado aí trazido aí pelo artigo, foi exatamente esse estudo desse primeiro autor, né, que destaca aí a diferença entre os diversos tipos de materiais quanto à adesão bacteriana. Eles estudaram e eles viram que metais e polímeros, após 24 ou 48 horas, enfrentaram infecções devido a essas bactérias, enquanto que a cerâmica enfrentou a adesão bacteriana reduzida em comparação com os metais e polímeros. Esse segundo autor aqui, ele traz aquele autor que a gente viu lá em propriedades mecânicas e microestrutura, e que ele fala da estabilidade aí, da questão do envelhecimento em vivo de pós-coprecipitados de revestimentos com ítria em compósitos de ítria TZP. As amostras elas foram implantadas aí em quadríceps, fócula e metáfise proximal da tíbia, e os resultados revelaram então que os animais foram sacrificados sem apresentar qualquer tipo de sinal de corrosão. E, além disso, no fêmur de um coelho, observou-se, então, um novo osso aí formado
a partir do córtex para implantes, sugerindo, portanto, o uso potencial desses óxidos com ítria na forma de revestimento de grãos para aplicação de aplicações biomédicas. Outro artigo que já foi abordado lá em propriedades mecânicas é esse que avalia a biocompatibilidade do TZP estabilizado com séria alumínio, base de alumínio, e compara com a alumina monolítica. Esses compostos eles foram implantados em músculos paravertebrais de 36 ratos Wistar. E após 24 semanas de implantação, nenhuma reação inflamatória foi observada e reações de tecidos semelhantes foram observadas com cápsulas fibrosas mais finas ao redor de ambos os nanocompostos. Esses resultados, então, sugeriram que esse composto apresenta aí um comportamento promissor para a aplicação de substituição total de juntas. Esse segundo autor, ele traz essa análise a gente viu lá também compósitos dopados com titânio, então ele traz uma abordagem aí da propriedade biológica desse tipo de material, que ele diz que apresentou boas propriedades citotóxicas junto com o avanço aí nos estágios das células osteoblásticas, né, com proliferação e diferenciação precoce aí na superfície do composto. Ainda sobre o titânio, né, esse outro autor, ele já ilustrou aí, então documentou um crescimento celular muito mais rápido e adesão durante a experimentação in vitro no titânio e a minha superfície codopada. Ainda sobre o processo de fabricação, esse segundo autor analisou o composto à base de zircônia, fabricado por mistura e compactação e sinterização da mistura em pó, a 1.500 graus Celsius por 5 horas, que é aquele composto de hidroxiapatita. A proporção da mistura era de 70 para 30 de zircônia e hidroxiapatita, e mostrou, então, a resistência semelhante ao do osso cortical. E os testes de biocompatibilidade ilustraram uma maior absorção de proteínas com afinidade celular. A experimentação em animais confirmou-se o comportamento osteocondutor superior. Escopo futuro. Bom, quanto a perspectivas futuras, os autores eles enfocaram mais na parte de nanoestruturas, né, de nanocompósitos. Eles trouxeram que para pesquisas futuras aí se vislumbra então o estudo de nanoestruturas, né, aí para a formação de pós-nanoestruturados, estudos mais detalhados aí que proporcionem evolução dos biomateriais com cerâmicas nanoestruturadas de alto desempenho. E ainda, né, carece de estudos acerca da interação dessas nanoestruturas. E também eles falaram quanto ao processo produtivo, né, de estudo de novas técnicas para o avanço de novas tecnologias de fabricação destinadas à fabricação a nível industrial. Bom, conclusões. A biocerâmica, então, como a gente viu, ela provou ser um excelente material aí para aplicações que necessitam de suporte de carga, devido à sua bioatividade e propriedades biocompatíveis superiores, juntamente com suas propriedades aí mecânicas, né, de resistência à corrosão. E os estudos, eles também mostraram algumas características excepcionais de osso-integração e osteocondução, que promoveram uma reconstrução aí de recuperação de ossos infectados, fraturados e danificados. E também trouxeram, né, aí essa preocupação
com relação ao estudos mais detalhados, né, necessidade de estudos mais detalhados acerca de pós-cerâmicos, micro ou nanodimensionados, e também referentes a custos de projetos e ferramentas que têm sido considerados aí um desafio diante dos pesquisadores. E é isso, essa é a minha referência, esse artigo. Quanto aos prós e contras, bom, esse trabalho ele trouxe, como a gente viu, uma abordagem bastante ampla sobre o tema, e aí eu caio na ladainha de todo mundo, acho que pegou review, que, assim, é muito amplo, mas, ao mesmo tempo, é meio que superficial, é bem difícil de expor, assim, de forma que fique fluido a apresentação, e bom, então, contra, né, seria exatamente essa. Seria a mesma coisa do pró, talvez, que seria muito amplo, né? E, assim, uma coisa que dificultou bastante para mim foi a questão da estruturação dos tópicos. Eu achei que eles poderiam subdividir melhor os tópicos, fazendo link, né, entre os aspectos que eles abordaram, né, fazendo uma melhor organização. E é isso. Quanto à relevância, né, definiu pontos importantes sobre diversos aspectos do tema, proporcionou um vislumbramento de novas pesquisas, mapeou o progresso das pesquisas já realizadas na área. E trabalhos futuros, minha consideração, né, que revisem, definam melhor o horizonte dessa revisão, né, para não ficar tão ampla, ao mesmo tempo tão vaga, porque cita tantas coisas, mas de forma superficial, né? Então, essa é a minha conclusão, minha consideração. E foi isso. Obrigada.